Então hoje eu quero convidar você para responder a essa pergunta ali, é uma pergunta, viu, Chris? Dominados pela incredulidade ou pessoas de fé? Dominados pela incredulidade ou pessoas de fé? Espero que você, ao longo desta mensagem e ao final dela, você possa responder esta pergunta. Se você é uma pessoa dominada pela incredulidade ou se você é uma pessoa de fé. Eu ia colocar homens de fé, mas aí ficaria uma questão de gêneros, as mulheres poderiam se sentir excluídas. E como vocês sabem, eu não gosto disso. Então eu prefiro colocar pessoas porque incluem as mulheres também. Então homens e mulheres de fé é o que traduz ali as palavras, a palavra pessoas de fé. Amém? E aí todos ficam incluídos. Glória a Deus. Vamos ler inicialmente. Aliás, viu, Renato, ali eu vou ler o 26, só para dar sentido, mais sentido no estudo aqui desta noite. Números 13. Todos acharam? O texto será projetado também para facilitar a sua visualização. Números 13, 26 em diante, até o verso 28 inicialmente. Depois o capítulo 14, de 8 a 10. Então, primeiro texto diz: eles então retornaram a Moisés e a Arão, que eram os dois líderes ali, o líder e o sublíder, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles, ou seja, aos líderes, e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Agora vamos para o capítulo 14, verso 8 a 10. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Queriam apedrejar aqui os líderes, no caso, né? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este encontro. Encontro com o Senhor na tua casa e com os irmãos da família da fé. Obrigado pelo dia, pela chuva, Senhor, que caiu sobre a terra. Te louvamos, Pai, porque dependemos única e exclusivamente do Senhor. Obrigado pelo nosso trabalho, pelo emprego, pela oportunidade de poder te servir na tua casa também, através dos dízimos e ofertas, e com a presença, com a atenção e até com a conexão aqui, Senhor, através da internet, no canal da nossa igreja. Obrigado porque temos, enquanto igreja, cumprido o propósito de alcançar as nações até os confins da terra, e esse alcance, essa conectividade tem alcançado pessoas no mundo todo. Te louvamos por participar desta igreja, que é uma igreja viva, a serviço do Deus vivo. Fale com a gente agora, através desta palavra, que possamos responder essa pergunta propositiva nesta noite. Abençoa, Senhor, aquilo que nós já fizemos aqui, o que faremos a partir daqui. Aceita a nossa vida no centro da tua vontade, no teu altar. Derrama sobre nós a tua Shekinah. Eu quero orar também, Senhor, agora, atendendo aqui os pedidos das pessoas que nos enviam
pela internet, pelo WhatsApp, as pessoas que estão enfermas por conta deste Covid, até crianças também, pedidos de oração por crianças que foram acometidas pela Covid-19. Então nós oramos por essas crianças para que o Senhor recupere, para que retire esse vírus e traga saúde derramado sobre a vida desses pequeninos, cura essas enfermidades, aqueles irmãos, nossos irmãos desta casa que estão internados, estão em casa, no isolamento, em tratamento, seja por esse motivo do Covid ou seja outro motivo, que necessitam de uma cura, nossos amigos também, que estão internados ou enfermos. Nós, como igreja, nesta hora, concordamos em oração. Derrama o Senhor tua Shekinah, a bênção de cura, de libertação dessas enfermidades, para a glória de Deus, nosso Pai. Em Cristo Jesus, Jeová Rafa, Deus da cura, que nós oramos. E já agradecemos, e que Ele, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua, peço-te isto para a glória de Deus, o Pai. Amém. Amados, então, nós lemos aqui no primeiro texto da nossa meditação, que 10 homens, aliás, você conhece essa história, 10 homens que foram indicados pelo grande líder na ocasião, Moisés. Imagino eu que não foram somente indicados, mas eles foram selecionados a dedo, eles foram escolhidos pelo líder, e essa é uma das funções que o líder tem, de escolher indicados para que pudessem ali representá-los. E eu observei essa história e eu percebo que ser indicado por um líder para representá-lo ou para uma missão é uma tarefa muito honrosa, muito privilegiada. E principalmente essa tarefa da que o texto se refere, a missão era ser enviado debaixo daquela autoridade espiritual para fazer ali uma investigação sobre aquela terra, a terra que Deus havia prometido. Então esses 10 homens foram ali indicados por Moisés, foram enviados debaixo daquela cobertura espiritual para espionar a terra prometida. E aí eles vêm, eles retornam, eles falam ali que realmente Deus, existe uma terra, que realmente essa terra é a terra que Deus prometeu. Lá em Êxodo capítulo 3, e eles tinham essa plena convicção que eles iriam entrar nessa terra, e eles até testificaram que essa terra emana leite e mel, produz coisas boas, frutos bons. E a narrativa diz que eles até trouxeram alguns desses frutos, e a impressão que eu tenho hoje é que eles poderiam ter encerrado o relatório ali, mas depois eles continuaram o relatório e empoderaram aquele relatório, mas no sentido de falar que existiam outras coisas, gigantes na terra, pessoas descendentes de fulano, ciclano, que aquela terra era uma terra perigosa, etc. E isso gerou medo, e esse medo gerou uma grande oposição, ao ponto dos líderes principais quase terem sido apedrejados. Então, mas por que eles fizeram isso? Porque, a bem da verdade, aqueles espias, eles duvidaram que fosse possível conquistar aquela terra. E conquistar aquela terra seria dominar por sobre aquela terra e, por assim dizer, eliminar os inimigos, por assim dizer, que até então eles tinham, os gigantes da terra, os empecilhos que havia por sobre a terra. Então eles duvidaram que eles poderiam tomar conta daquela propriedade, tomar posse daquela propriedade. Isso nos chama a atenção, principalmente nós somos crentes em Jesus, que estamos aí, iniciamos aí já um novo ano, uma nova etapa, um novo ciclo que Deus já abriu na nossa história. Então essa história, essa narrativa, ela é importante para nós, porque se nós tivermos
dominados pela incredulidade, vamos duvidar das promessas de Deus. E a Bíblia é repleta de revelações, de citações, de promessas de Deus. E promessas de Deus nós temos que crer, e promessas de Deus nós temos que tomar posse. Nós podemos duvidar. Então eu quero que você possa aí perceber que a incredulidade é uma descrença. Eu estou falando aqui uma coisa e a pessoa está desacreditando lá daquilo que a gente fala aqui. A incredulidade é falta de fé. Há um significado que eu achei assim, até novo para mim, pelo menos, que a incredulidade é uma irreligião. É irreligião. Eu não conhecia essa palavra, procurei hoje no dicionário. E também a incredulidade é ateísmo. Por isso que a indicação daquele livro Cristão Ateu. Deixa eu te dizer, então, aqui agora, para você perceber o quanto isso é grave na nossa vida, que eu quero apresentar para você algumas atitudes que caracterizam uma pessoa incrédula. E aí você vai perceber quem é essa pessoa incrédula, como saber se uma pessoa é incrédula. Veja comigo, por exemplo, o Cris Delmon vai nos auxiliar com os textos aí, com a Letícia. Números 13, nós vamos usar bastante esse capítulo aí. Números 13, abra a sua Bíblia, você que está em casa. Números 13, 31 a 32. Observe que uma das atitudes que caracteriza uma pessoa incrédula é que a pessoa incrédula, ela duvida das promessas de Deus. Uma pessoa incrédula duvida das promessas de Deus. Veja o texto nos 2 versículos, 31 e 32. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo, olha isso, acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, considerados gigantes da terra. Então, observe que a pessoa é indicada por um líder, um grande líder, escolhida a dedo para uma missão de reconhecimento. A pessoa vai até lá, ela tem um relatório positivo, mas o que ela faz? Ela traz e empodera um relatório negativo. E esse relatório negativo, e essa pessoa indicada, eu subentendo, deveria ser um líder também, um sublíder, e inflama o coração do povo para uma negatividade. Uma atitude que caracteriza essa pessoa incrédula é que ela duvida, ela é cética por conta das promessas de Deus. E o pior ali, né? É relatório negativo. E aí você observa a história que isso incita o povo, a multidão, ao medo, e o povo rebelde. Por isso que o texto fala: não sejais rebeldes. E eles tentam matar os líderes. Então, a primeira atitude: você conhece alguém que duvida das promessas de Deus? Essa é uma pessoa incrédula. Uma pessoa que está sendo dominada pela incredulidade, falta de fé, o ateísmo. E não se espantem que há muito cristão ateu. Outra, Números 14, 22, uma segunda atitude é que uma pessoa incrédula, ela tem memória curta. Uma pessoa incrédula tem memória curta. Lá em Números 14, 22, se vocês quiserem, vamos ler juntos, porque aí vocês despertam do sono. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Então, a ênfase aqui no versículo é essa expressão: esses 10 homens não se lembraram dos sinais do Egito. Esses 10 homens têm memória curta, eles não lembram do que Deus fez por eles, para eles,
por meio deles. Lá no Egito, quando Deus tirou-os das mãos opressoras do faraó, quão Deus livrou aquele povo, aquela nação, porque era um povo escolhido. E Pedro vai dizer na sua epístola ao final, um povo de uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas o incrédulo, ele tem memória curta. Percebe? Conhece alguém assim? Não crê, duvida das promessas de Deus, tem memória curta. O texto vai dizer, ó, não, deixar de perceber ali a minha glória e os meus sinais que eu fiz lá no Egito, no deserto, e me tentaram, me colocaram à prova. Mas e o que Deus fez na minha vida? Isso não foi válido? Claro que foi, porque eu só estou aqui hoje por aquilo que Deus fez lá atrás. Sim ou não? Pelo menos eu reconheço isso. E não é muito tempo distante, não. Posso puxar na minha memória 10, 20 anos. Vou lembrar de todos os feitos poderosos que Deus fez, me livrando. É ou não é? Me trazendo até aqui, esta terra prometida chamada Oswaldo Cruz. Amados, veja Números 13, 28. Nós vamos um pouco para o 14, voltamos para o 13, mas vocês estão aí, amém? Uma pessoa, Cris Delmont, que é incrédula, vive do aqui e do agora. Olha só, tem memória curta, duvida das promessas de Deus e vive do aqui e agora. Podemos dizer que uma pessoa incrédula, ela é uma pessoa imediatista. Números 13, 28, veja, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Então, esses 10 homens disseram, o povo que habita nessa terra é grandioso, é numeroso, ou seja, são gigantes, são pessoas poderosas, são pessoas fortes, e nós somos fracos, e nós somos poucos. Olha que relatório negativo. A terra é boa, emana leite e mel, a terra Deus prometeu, mas olha que incoerência. Mas quando fala, mas, esse mas aí fez toda a diferença no caso negativo. E eles estavam colocando em pauta ali Deus, né? Porque que Deus é esse, né, João? Que manda esse povo uma terra para eles serem mortos? Poxa, já tirou eles lá do Egito, passou no deserto, mas é agora, como muitos murmuraram, né? Ai, tirou, é melhor que nós ficássemos lá no Egito. Lembra que teve esses murmuradores? Mas os murmuradores morreram no deserto. E é isso que acontece com os murmuradores. Eles morrem no caminho. Eles não acessam a terra prometida. Porque Deus não deixa que isso se contamine os outros que estão na caminhada. Então, o imediatismo. Eles querem tudo para ontem. Conhece alguém assim? É uma pessoa incrédula. Porque não depende de Deus e a gente tem que depender de Deus, do tempo de Deus. Números 13, 31, está bem próximo aí o texto. Uma pessoa que é incrédula, ela tem o foco na impossibilidade, só vê o impossível. Não consegue ver uma luz no fundo do túnel, não tem esperança, não persevera, se entrega fácil, é imediatista, quer tudo para ontem. Esses 10 homens disseram, não podemos subir contra aquele povo. E aí, imagine que o povo recebeu, mas eles não foram lá, eles não constataram, mas aqueles 10 líderes, os 10 escolhidos foram lá, gente. Eles eram formadores de opinião, sim ou não? Então, a pessoa que é incrédula, ela tem o foco na impossibilidade. Eu não sei você, mas a impressão que a gente vai falando aqui, a gente vai observando pessoas assim, a gente vai retrocedendo. Essas pessoas, elas fazem a gente parar. É ou não é? Desanima a gente. Dá um banho de água gelado. É ou não é? Outra coisa, Cris Delmont, Números 13, 32. Uma pessoa incrédula contagia quem está por perto. Isso é o pior. Até o ponto que você é uma pessoa incrédula, presta atenção, tudo bem. Você só vai trazer maldição para você. Agora, o problema é quando você quer levar essa maldição para o outro. Você não concorda? Tudo bem, mas tem gente que concorda, uma grande maioria que concorda, que quer marchar, que quer alcançar a terra prometida.
que quer desfrutar das promessas, porque crê nesse Deus do impossível, e sabe que se tiver lá gigante, Deus vai exterminar. Sabe que se tem um numeroso exército, Deus vai levantar um poderoso exército. Mas aí, essa pessoa incrédula contagia quem está por perto. Veja, esses espias infamaram, é a questão do infame, né? Da infâmia. Infamaram a terra que tinham espiado. É como se eles pudessem, Irineu, tivessem amaldiçoado a terra. Poxa, é uma coisa que Deus estava dando para eles. Eles estavam agindo como infames. A terra, eles foram lá, espiaram, e agora começam a falar mal. E perante os filhos de Israel, a quem Deus tinha escolhido. Olha que erro que eles estavam incorrendo. Então, para você identificar, se você conhece aí uma pessoa incrédula, ela contagia quem está por perto. Quer uma dica? A pessoa mal intencionada, ela começa a conversa assim: olha, pastor, eu vou falar para o senhor daquela ovelha lá que o senhor tem, mas é para ajudar ela, tá? Eu vi essa pessoa fazendo isso, fazendo aquilo, mas eu só estou falando porque eu quero ajudar. Ó, esse irmão desse, minha avó já dizia: não, eu quero ajudar, eu quero falar uma coisa, porque assim, para não causar um conflito, para não gerar uma contenda. Na verdade, missionária Marta, essa pessoa já gerou uma contenda nesse relatório que prestou. Porque se quisesse ajudar mesmo, não iria falar para o pastor, ou para mim, ou para você, iria falar direto com a pessoa. É ou não é? Por isso que aqui nesta casa a gente tem a política de dizer: fale de mim para mim, fale dele para ele, fale dela para ela. Quer ajudar? Fale de mim para mim. Mas aqui não é o caso. Eles contagiam quem está por perto, e você viu que ele empodera um relatório negativo. Olha lá o texto. Então isso não é de Deus, tá? Números 13, 33. Uma outra atitude. Vocês estão entendendo? Consegue captar aí algumas coisas? A pessoa negativa tem complexo de inferioridade. É o típico exemplo do crente hard, do desenho Lip Hard, que dizia assim: ó vida, ó céu. Você dá risada porque é da sua época, né? Trazia um relatório, né? Sempre negativo. Ó vida, ó dia, ó azar. Aí dava errado. E a pessoa: eu não te disse? Eu não te disse? Esse é o crente ateu. Esse é o cristão ateu. Contagia quem está perto e tem um complexo de inferioridade. Esses espias também consideraram fracos e impotentes. Eles disseram: também vimos ali gigantes, filhos de Enaque ou Anaque, os dois estão certos, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Olha como que eles se veem, olha como que eles se viam. Esse era um relatório. Imagine chegar para a igreja com um relatório desse, o povo vai embora. Então, uma pessoa incrédula, cristão ateu, tem complexo de inferioridade, contagia quem está por perto. Ele vive do que agora, ele quer tudo para ontem, imediatista, ele foca na impossibilidade, ele duvida das promessas de Deus, e ele tem memória curta, porque ele esquece o que Deus fez por ele no passado bem próximo. Agora, o que é pior, missionária Marta? Pelo menos eu entendi. Vai para o capítulo 14, Números 14. E para mim isso é o pior. O cristão ateu, ou uma pessoa que é dominada pela incredulidade, mantém o Egito dentro de si. Eu vejo que isso é pior, João, porque eu imagino que as demais atitudes elas possam ser consertadas, mas se a gente não se liberta do Egito, a pessoa vai estar sempre contagiando quem está por perto, vai estar sempre se vendo como um gafanhoto, vai estar sempre focando, olhando na impossibilidade, vai estar sempre querendo viver do aqui e agora, sempre sendo um crente imediatista, vai duvidar das promessas de Deus. Pior, no relatório, vai contagiar o povo por negativismo, para desistência, falta de fé, porque carrega o Egito dentro de si. Conhece alguém assim?
Depois do relatório pessimista, o povo chorou. Veja o verso 1 e 2, Números 14. Depois do relatório pessimista, o povo chorou, meus irmãos, naquela mesma noite. E olha o que aconteceu: murmurou contra os líderes Moisés e Arão. Intentaram contra os líderes que foram comissionados pelo próprio Deus. E toda a congregação disse: se morrêssemos na terra do Egito. Blasfemaram. Olha como é sério essa palavra de hoje. Estão entendendo? Por conta do quê? Daquele grupinho de incrédulos que estavam carregando o Egito dentro de si. Eles saíram, Raide, é assim, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles vão estar sempre jogando na cara. É a típica expressão da pessoa que não esquece, arquiva, né? Você conhece alguém assim, Marta? Não esquece, arquiva, porque vai lembrar e fica jogando na cara. Tá vendo? Se a gente tivesse ficado lá no Egito, pelo menos desse mal a gente não passava. Porque lá a gente levava umas chicotadas, mas vinha lá uma farinha, lá vinha uma porçãozinha no final do dia. É mais ou menos isso. A pessoa fica jogando na cara, comparando, trazendo o passado. Eu estou aqui falando, mas me veio alguns nomes, não muitos. Mas então, recapitulando, o cristão ateu, duvida das promessas de Deus, me ajudem aí, tem memória curta, vive do aqui e agora, tem um foco na impossibilidade, contagia quem está por perto, tem complexo de inferioridade, mantém o Egito dentro de si. Dá para a gente identificar se nós estamos sendo dominados pela incredulidade ou se somos pessoas de fé? Agora vamos falar do que é bom. Como saber se você é uma pessoa de fé? Vamos ver algumas atitudes que marcam uma pessoa de fé. Agora vamos para o Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Estão entendendo? Amém? 2 Timóteo, o apóstolo Paulo traz esta carta, esta mensagem. Observe comigo que uma pessoa de fé acredita na vitória. Vamos falar juntos isso? Uma pessoa de fé. Era isso, vocês estão acelerados demais hoje. Uma pessoa de fé acredita na vitória. Então anote aí. Isso é uma atitude de uma pessoa de fé. Ela acredita na vitória. O que o apóstolo Paulo diz lá, Letícia? 2 Timóteo 1,12. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O que significa esse versículo? Alguém que tem fé, um homem que acredita em Deus, um homem de fé, sim ou não? Acredita na vitória, porque eles sabem quem tem crido. Quem é que está escrevendo isso aí? O apóstolo Paulo, convicção de fé, acreditando na vitória. Eu sei em quem tem crido, é Jesus Cristo. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, guardar o meu tesouro, que é a salvação, a qual Paulo confiou até aquele dia, a volta de Cristo, ou até o dia que Cristo fosse chamá-lo. Convicção de fé. Acredite na vitória e se torne uma pessoa de fé. Anote isso aí, Cris, que é importante essa frase. Acredite na vitória e se torne uma pessoa de fé. Vamos voltar agora para Números 14:8. Uma pessoa de fé volta a atenção para Deus. Olha, acredita na vitória e volta a atenção para Deus. Ou seja, vamos citar aqui um exemplo. Os espias estavam ali dando relatório negativo, mas a pessoa de fé, ela volta
aquele relatório para Deus, ela volta a atenção para Deus. Percebe? Corrige a rota, confronta imediatamente aquele relatório negativo. Eu conheço tantas histórias de tantas pessoas que receberam relatórios negativos, tantas pessoas que receberam laudos médicos, resultados de exames negativos, sentenças de morte, até por médicos, e que acreditaram na vitória que Deus tinha para elas, que voltaram a atenção delas para Deus, e Deus mudou aquele relatório, mudou aqueles laudos, mudou aqueles diagnósticos, inclusive médicos. Conheço tantas pessoas que médicos chegaram e falaram assim: não sei o que aconteceu, mas isso é coisa anormal. E é anormal mesmo, porque Deus age no sobrenatural, meus irmãos. Volte a sua atenção para Deus, se torne uma pessoa de fé. Anote aí, Números 14:8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Então, quem que são essas pessoas? Josué e Calebe. Em meio àqueles 10 haviam esses dois homens de fé, gente. Olha, eles acreditaram na vitória e eles voltaram a atenção para Deus e defenderam uma parte boa do relatório. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra, vamos tomar posse da terra, e Deus é por nós, gente. Porque são homens que voltaram a atenção deles para Deus. Números 14, ainda no verso 8, Josué e Calebe continuaram a dizer, olha que lindo: então nos porá nesta terra, olha isso, e nos dará esta terra que mana leite e mel. Uma pessoa, anote aí, uma pessoa de fé depende de Deus. Anote aí, uma pessoa de fé depende de Deus. Ela não depende de relatórios humanos negativos. Estão entendendo? Aliás, eu percebi nesse relatório, percebi nessa narrativa, que uma pessoa que depende de Deus, até o relatório é diferente, até a linguagem muda. Em meio a um relatório negativo, a um relatório pessimista, a pessoa que é de Deus, que depende de Deus, ela vai falar daquela coisa negativa de outra forma. Não vai ignorar que tem gigantes, que tem uma fortaleza, um exército numeroso. Não, existe isso. Só que nós dependemos de Deus. Se Deus deu a direção, nós temos que marchar. Assim como Deus livrou-nos da terra do Egito, das mãos do faraó, daquele passado que quase nos matou, nós vamos marchar no presente para o futuro que o Senhor nos indicou. É assim. O homem de fé, a mulher de fé, a pessoa de fé, ela depende de Deus, ela acredita na vitória, ela volta a sua atenção para Deus, para aquilo que Deus falou. Vocês conseguem perceber a diferença dos incrédulos? A impressão que dá é que há 1000 quilômetros de distância um do outro. Outra coisa, Números 14:9. Uma pessoa de fé obedece a Deus. Josué e Calebe exortam o povo à obediência, exortaram a chamar a atenção, para que o povo voltasse a atenção também para aquele relatório de Josué e Calebe. Então eles chamam a atenção do povo para obedecer, para a obediência. E eles dizem: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, contra o que o Senhor deu, contra a promessa de Deus. E Isaías vai dizer no capítulo 1, verso 18 e 19, o que acontece com os rebeldes. Depois você lê lá, Isaías 1, 18 e 19. Estão entendendo, sim ou não? Amém? Você que está em casa. Uma pessoa de fé, Números 14:9, não é dominada pelo medo. Depende de Deus, obedece a Deus, não é dominada pelo medo. E aqui eu tiro o chapéu para esses dois. Eles, Josué e Calebe, eles animam o povo e dizem: não temais, ou seja, não tenham medo, o povo desta terra.
porque nós os devoraremos como se fossem pães. Você já viu uma criança com fome? Não precisa ser muita criança não, mas uma criança aí de 19, 24 anos, né? Come até pão seco. É ou não é? Olha o Cris dando risada ali, ó. É mais ou menos isso. Come até as migalhas. É ou não é? Nós vamos devorar esse povo. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha que relatório. E eles encorajam o povo, eles empoderam o povo. Animar aqui é encorajar, empoderar, é chamar a atenção, fazer com que eles voltassem os olhares deles para o relatório de Deus, para as promessas de Deus. Então uma pessoa de fé, ela não é dominada pelo medo. Percebam que a sentença que eu escrevi, não estou dizendo que você não vai ter medo. Nós vamos ter medo, principalmente tudo que é novo, a gente tem medo. É tipo que a expressão, a gente fica com o pé atrás. É ou não é? Mas é não ser dominado pelo medo, ao ponto que o medo te paralisa, te impeça de você avançar e conquistar o que Deus tem para você. Estão entendendo? Sim ou não? Então, não quer dizer que você não vai ter medo. Você vai ter, mas você vai ter mais. Você vai receber do Espírito Santo o empoderamento de coragem para enfrentar o medo. É ou não é? Pergunte para a missionária Marta quando ela foi chamada lá para se colocar à disposição para ser uma vereadora. Ela sentiu medo. Mas pergunte agora. Depois você pergunte, não é? E Deus capacitou, tem capacitado, sim ou não? O medo vai se extinguindo e vai sendo recebido a coragem para enfrentar tudo que tiver pela frente. É ou não é? Ah, mas é aquilo, mas Deus dá a coragem. E o povo vai empurrando e animando, né, Marta? Outra pessoa de fé está também aqui, que as adversidades não são elementos de derrota. As adversidades, anote aí, ó, as adversidades não são elementos de derrota, mas combustível para a vitória. Eu gostei dessa frase. Conta essa história de que em um avião está lá o piloto e o copiloto. É ou não é? E de repente apareceu um ratinho. Não aquele que apareceu aqui esses dias, né? Aquele ratinho pequenininho assim. Sim, né? Sim, né? E esse ratinho estava lá e de repente o copiloto ficou. A Aninha já ligou a antena ali. E ficou ali com medo. Mas o piloto falou assim: Zico, fique tranquilo. Porque se eles parassem ali de pilotar o avião para matar o rato, o que aconteceu? Você colocaria a vida dos passageiros em risco. Se eles ligassem lá, olha, tem um rato aqui, imagine como é que ia ser o tumulto lá dentro, né? E aí tem as mulheres que não gostam de barata, algumas até não gostam de grilos, mas o fato é que eles tiveram sabedoria. O que o piloto fez? Subiu mais a altitude do avião, foi subindo, João, foi subindo ao ponto que o rato não aguentou aquela altitude, aquela altura e morreu. Foi exterminado. Para que desespero? Só que tem um detalhe. O que eu quero entender com isso? Que as pessoas de fé, elas não deixam ser vencidas pelo medo, e as adversidades não serão elementos de derrota na vida dessas pessoas, mas um combustível para a vitória. Os empecilhos para os incrédulos eram ali, naquela ocasião, as nações dos jebuseus. Mas para Josué e Calebe, os homens de fé, essas nações nada representavam. Essas oposições, esses gigantes, não eram absolutamente nada diante do poder de Deus, que revelou uma promessa de uma terra grandiosa, terra produtiva, que emana leite e mel e outros tantos produtos.
mas que tinham alguns matinhos lá, mas que iria Deus exterminar, aplanar essa terra. Estão entendendo? Mas precisavam de 2 homens de fé ali, em meio àqueles outros tantos incrédulos, dominados pela incredulidade. Estamos terminando, Números 14, 9, uma atitude de uma pessoa de fé. Olha quantas coisas nós aprendemos hoje aqui, amém? Uma pessoa de fé confia na companhia do Senhor. Veja que eles falaram lá, Marta, ó, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. O que Jesus falou lá depois? Olha, eu vou deixar vocês por um tempo, mas eu vou enviar outro, do grego halos, da mesma espécie, mesmo caráter, Espírito Santo Consolador amado. Lá quando Jesus falou, vocês vão agora, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando, batizando, né? E eis que estarei com vocês todos os dias. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco. E numa linguagem da tradução que fizeram para o rei James, o King James, a tradução está lá, Immanuel, que é Deus dentro do homem. É o mais profundo. E aqui revelado nesse texto de Números, Deus está conosco, não há o que temer. Sim ou não? Então só pode dizer isso aí um homem, uma mulher, uma pessoa de fé, porque confia na companhia do Senhor. Então estão entendendo, né? Josué e Caleb dizem que retirou-se deles dos jebuseus o seu amparo, e o Senhor é conosco. E por fim, Números 14, 30. Uma pessoa de fé crê que em Deus a vitória está garantida. Uma pessoa de fé crê que em Deus a vitória já está garantida. Agora, algo importante que eu preciso destacar aqui. Essa vitória não é só nesta vida, tá? Preciso dizer isso porque às vezes você se depara com a situação de que uma pessoa está enferma. Você crê na vitória, a vitória para nós de uma pessoa que está enferma é que ela seja curada e volte a viver, sim ou não? Mas Deus vê diferente. Às vezes Deus dá a vitória levando aquela pessoa. E nós, na nossa mente míope, na nossa visão limitada, natural, a gente só pensa a coisa puxando para o nosso lado. A gente não observa como Deus vê a coisa. Então, uma pessoa de fé, ela tem essa visão dupla. Ela crê que em Deus a vitória está garantida. Inclusive a vitória a partir do acesso à vida eterna, que é uma vitória também. Que é uma forma de Deus curar e revelar o milagre. Em Números 14, 30, observe que o Senhor diz que o povo não entraria na terra prometida, salvo quem? Josué e Caleb. Isso aqui foi um tapa na cara dos opositores, porque atentaram a Deus, blasfemaram contra o Espírito de Deus, duvidaram de Deus, gente. Percebe? Então é o seguinte, ó, só quem crê vai entrar. Isso é forte, hein? Concluindo, de acordo com Números 14, verso 10, de acordo com essa palavra, nós vamos perceber algo muito importante e forte aqui, hein? Veja, que Deus cuida daquele que nele crê. Aliás, você vai sempre observar e entender a partir de agora, quando ler a Bíblia, que tudo se trata de uma questão de fé. A Bíblia é um relato do grego biblos, conjunto de livros, que vai tratar de um Deus que ama o seu povo, que escolhe um povo, que ama esse povo e que cuida desse povo. E que nesse cuidado, ele revela o cuidado pela fé desse povo, em meio ou contrapondo a incredulidade que no mundo há. Se você pegou essa frase no final, você vai entender a Bíblia e todos os escritos.
não se trata de desobediência tão somente, se trata de uma questão de fé, é incredulidade. Porque se eles crescem em Deus, eles iam obedecer a Deus. Lá atrás, lá no relato de Gênesis. E sempre, todas as histórias, você vai perceber que se trata de incredulidade. De gente que deixou ser dominada pela incredulidade. Por isso que falta-nos pessoas de fé nessa cidade. Então, Números 14 e 10, pelo menos a visão que eu tenho aqui, a interpretação é que Deus cuida daquele que nele crê. Por isso que em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, ou seja, de uma maneira tão incomparável, tão única, que por isso que enviou o seu unigênito do Pai, único da sua espécie, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, questão de fé. Só temos acesso à salvação por meio da fé. É a única condição que Deus impôs. Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo fala assim, que importa é agradar a Deus. Como vamos agradar a Deus? Através da nossa fé em Jesus Cristo. Mas a incredulidade tenta contra nós, contra a nossa fé. Percebem? Então, aqui está escrito que toda a congregação, ou seja, toda a assembleia, o povo de Carral, o povo de Deus ali, assembleia, no hebraico é Carral, significa reunião do povo. Todo o Carral, todas as congregações ali queriam apedrejar Josué e Caleb. Eu tinha falado Moisés e Arão, mas corrija aí no vídeo depois. É Josué e Caleb. Porém, o que diz o texto aí, Chris Delmont? A glória do Senhor apareceu e todos os israelitas na tenda do encontro. O que aconteceu aqui? Em outras palavras, a glória do Senhor apareceu para defender aqueles dois homens, aquelas duas pessoas de fé. Percebe isso? Eu entendi aqui que a pessoa de fé pode contar com a proteção de Deus em meio às adversidades da vida. Porém, os incrédulos não poderão desfrutar das bênçãos do Senhor em sua vida e nem entrarão na cidade celestial. Isso é muito sério. Isso é uma palavra que você tem que transmitir aí para o maior número de pessoas. Essa palavra de hoje. Então, e tem muita gente online aqui. Eu quero encerrar fazendo a pergunta inicial. Projeta lá para nós, em nome de Jesus. Você é uma pessoa de fé? Ou você é uma pessoa dominada pela incredulidade? Você vai responder isso para Deus, não para mim. Porque importa agradar a Deus. Importa estar aqui com fé em Deus. A incredulidade pode intentar contra nós, mas nós temos que nos tornar pessoas de fé. Pessoas que apoiam os líderes, apoiam a visão dos líderes, que caminham junto com os líderes, que permitem ser indicados pelos líderes para uma missão tão nobre, que é espionar uma terra, mas que ao voltarem com seus relatórios, que os impulsionem para celebrar ou para expor as coisas boas. Porque se Deus deu a direção, se Deus deu a visão, Deus deu a direção, Deus vai mandar o recurso. É ou não é? Agora, Deus não vai mandar um recurso se você não tem visão do reino. Deus não vai mandar recurso, não vai desperdiçar recurso. Deus não é um Deus que esbanja. Aquele azeite, ele vinha por sobre as vasilhas até o momento que eles oportunizaram vasilhas vazias. Mas no momento que acabou as vasilhas vazias, o azeite parou. Não terminou, ele só fechou ali a torneira, porque Deus não esbanja. Então Deus vai mandar o recurso, porque Deus deu a visão. Mas é a visão de fé, na caminhada com Deus, em obediência. Vai haver medo? Temos medo, mas não vamos ser dominados pelo medo, mas sim movidos pela fé.
Amém, amados? Vamos orar? Coloque-se de pé comigo. Se você puder e quiser, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, obrigado por esta palavra. Esperamos que tenha sido bênção na vida de todos aqueles que aceitaram, receberam com humildade, bom grado, em obediência, entendimento, nesse estudo tão rápido, mas tão necessário para a nossa movimentação profética enquanto igreja, que caminha para os seus 78 anos, mas uma igreja que quer avançar mais, que quer conquistar mais pessoas e cuidar bem delas. Então tira de nós todo o domínio de incredulidade desta casa, dessas pessoas, aquelas pessoas que se permitem. Em nome de Jesus, empodera-nos com a força, a unidade, a presença do Espírito Santo. Senhor, faça-nos como Josué e Calebe, que não se calaram diante de um relatório negativo, um relatório que contaminava o povo para a maldade, para a rebeldia, para a afronta aos líderes constituídos. Senhor, afasta de nós aquelas pessoas que são incrédulas, ou torne a nossa fé tão grande a ponto de confrontarmos essa incredulidade. E ao invés de sermos contagiados, que possamos contagiar as pessoas com a nossa fé. Ao invés de nos sentirmos inferiores, que nos sintamos ali empoderados pelo Espírito Santo para fazer o que Deus já nos ordenou a fazer. Revista-nos com a armadura de Deus nesse tempo, Senhor, que se chama hoje, nesta hora que se chama agora. Afasta de nós o Egito, Senhor, em nome de Jesus. Afasta de nós o Egito, tira o Egito dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus. Nós te permitimos isso, Espírito Santo. Tire o Egito de dentro desta igreja, em nome de Jesus. Faça-nos visualizar um tempo novo, tempo de colheita, tempo de prosperidade, tempos de paz, de unidade, tempos de avivamento, tempos de a igreja cheia com 2, 3 cultos, que o Senhor aprove a Deus. Em nome de Jesus, tempos de festa, de alegria, de saúde, de paz, de conversão, de famílias, de unidade no meio da igreja, Pai. Tudo novos tempos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos sair daqui hoje acreditando na vitória, naquilo que o Senhor já determinou para nós. Tomamos posse, porque voltamos a nossa atenção para o Senhor, para aquilo que vem do Senhor. O que vem do Senhor nós dissemos sim, o que não é do Senhor nós dissemos não, nós rejeitamos, mas o que vem do Senhor nós vamos dizer sim, Senhor. Dependemos do Senhor, queremos obedecer ao Senhor, em nome de Jesus, vencer o medo. E as adversidades que venham, elas não serão mais elementos de derrota, mas serão combustíveis para a nossa vitória. Confiamos na tua companhia, porque o Senhor é o Deus Emanuel, Deus conosco, e cremos que no Senhor a nossa vitória está assegurada, garantida. Nossa vitória nesta terra, mas se aqui não tivermos, já temos a vitória garantida, que é a nossa salvação para a vida eterna, e declaramos que nada e ninguém irá roubar isso de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaramos e tomamos posse. Amém. Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande amor, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, a presença, a companhia sempre constante e marcante do Espírito Santo de Deus, sobrevenha sobre nós, irmãos e irmãs, famílias benditas sobre a terra e sobre todo o povo de Deus, indistintamente espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus continue te abençoando. Vamos em paz. Deus nos abençoe. Amém.